Café com Prosa, com Rafael Dutra. Mãe, meu porto seguro. De 18 de abril a 12 de junho, nas compras acima de R$ 250, concorra a 8 pacotes da Azul Viagens para Porto Seguro com acompanhante e tudo pago. Norte Shopping Barretos. Várias versões do presente para sua mãe. Atenção! Você que é cliente PCD, participe do PCD Day na Alma Jeep Barretos e aproveite as condições exclusivas para adquirir um Jeep 0 km. É neste sábado, dia 6 de abril, a partir das 9 horas da manhã. Participe e tire todas as suas dúvidas sobre o processo de PCD e saiba se você tem esse direito. Alma Jeep. Paz no Trânsito começa por você. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou Rafael Dutra e sigo com vocês até às 6 horas da tarde. Lembrando que aqui conosco, operando a nossa mesa de som, sempre ele, o Adilson. Hoje, com a ajuda do Henrique, que não é o Henrique Prata, não, é o Henrique Diamante, que está aprendendo aqui com o Adilson também, que vai estar substituindo o Adilson, porque ele vai tirar umas férias. Eu não sei se é merecida, mas é férias. Né, Adilson? Merecidas, é merecidas. É merecidas? A férias sempre é bom, né? É... Eu só não vou pra Europa, né? Como um certo amigo meu vai de vez em quando, mas eu vou pra Colômbia, pelo menos. Que não é a Colômbia aqui do Rio Grande, né? Não, pode ser também. Pode ser também. Eu acho que eu vou ali pro Rio Grande mesmo. É isso aí. Henrique? E aí, tudo bom? Tô seguindo aqui os passos do mestre Adilson. Ah, então você tá sendo bem orientado.
Com certeza. Vai aprender muito. A hora que eu cheguei com vocês dois juntinhos um do lado do outro, eu falei, será que é pai e filho? Né? Porque eu sei que ele Todo tem uma mundo filha, fala. né? Mas eu Todo vi mundo ele assim fala. com tanto cuidado, eu falei, olha, deve ser o filho dele. Todo mundo fala. Ah, não, deve ser não. Bem, e aqui conosco também o Dr. Edson Tomoda, é advogado, pertence à OAB aqui de Barretos, faz um belo trabalho na comissão aqui na OAB de Barretos na parte dos animais. Tem o cabelo muito bem penteado, né? Ele passou hoje no cabeleireiro, não é barbeiro, ele vai no cabeleireiro, veio com o cabelo muito bem penteado. Edson, boa tarde. Boa tarde a todos. Fui no barbeiro semana passada. Barbeiro, não Barbeiro. fui no cabeleireiro. Ah. Barbeiro semana passada. Quero contribuir aqui hoje com essa entrevista que promete que vai ser bem interessante. A comissão, qual que é o nome da comissão que você faz parte lá na OAB? Eu sou presidente da Comissão de Proteção Animal da OAB Barretos e presidente da Comissão de Políticas Públicas da OAB Barretos. Qual que te dá mais trabalho? De proteção animal, quase que diariamente. Diariamente? Diariamente. Você tem que sair pedindo ração, animal para eu doação? Eu até parei de fazer isso porque às vezes a gente perdia muito tempo fazendo exatamente isso. Ficava pedindo ração, doação de ração, e eu deixei isso para os demais integrantes da comissão, para eles correrem atrás. Hoje eu estou quase que praticamente para auxiliar quando tem algum problema, né? Igual recentemente teve o caso dos pitbulls que atacaram aí, tanto lá no Vida Nova quanto no Mais Parque. A gente precisou atuar, precisou ir atrás, precisou ir até o local para verificar as condições, as condições que o animal estava sofrendo naquele momento, para tentar achar uma solução, né? Mas o trabalho é reconfortante. Legal. E também estamos recebendo aqui nessa edição um empresário de sucesso aqui na cidade de Barretos. Todo mundo conhece ele como Niltinho. É o Niltinho Borges, né, o Newton Borges, mas todo mundo conhece ele carinhosamente como Niltinho. Ele tem uma empresa que é ali o Samaúma, que é o point de encontro aqui da cidade de Barretos. Tem a feijoada, tem a vinil, teve bloco de carnaval. Eu conheço o Niltinho, já vai fazer mais de 2 décadas e ele não mudou nada. É o mesmo Niltinho que eu conheci na época lá de trás, quando eu comecei com eventos, e ele não mudou nada. Só cresceu de produtividade, empresarialmente falando, enfim, e não mudou nada, né, Niltinho? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos, Tomoda, Adilson, Henrique. Obrigado pelo convite de estar prestigiando aqui seu programa, que já acompanhei algumas vezes, né, quando era até fora daqui do estúdio da rádio, né? Verdade. Muito bacana o projeto. E grato pelo convite, tá? De estar aqui, né? Às vezes falando algumas coisas, esclarecendo qualquer pergunta que vier. Ô, Niltinho, inicialmente a gente faz uma pergunta para os nossos entrevistados. Quem que é o Niltinho? Cara, o Niltinho nasceu em Olímpia, mudou para Barretos com 5 anos, então me considero barretense. Recebi esse título da Câmara no ano passado, né? É uma cidade que eu amo. Devo tudo que tenho à cidade de Barretos, meus melhores amigos, minha esposa, família, todos constituídos aqui. Então sou muito grato ao que Barretos me proporcionou. E procuro devolver o que eu posso fazer de melhor, né, no que eu sei fazer a essa cidade que me deu as maiores alegrias da minha vida. E assim, quem olha o Niltinho, hoje um cara estável, com um point na cidade, que a gente sabe que não é fácil abrir, manter, enfim. Você também consegue fomentar a indústria dos eventos, né? Porque aquilo é uma indústria, né? Fomenta a economia, fomenta a alimentação, estadia, transporte, enfim. A gente tem que pensar além, né? Olha para você e fala, nossa, que legal. Mas o que você passou até para chegar aqui? Como que você iniciou essa trajetória? Você um dia acordou e falou, olha, eu quero mexer com evento e vou para cima, mas antes disso, você trabalhava com o quê? Começou como? Como é que foi essa trajetória do Niltinho até hoje? Como não só a cidade, né, Niltinho, mas a região, o estado conhece de você. Eu posso falar, eu estava numa reunião na prefeitura de Lins. Na prefeitura de Lins, lá no extremo. Acabou a reunião, nós fomos almoçar. Estamos almoçando, aí uma assessora falou, nossa, eu vou para Barretos. Falei, pô, que legal, você vai para a festa do peão, né? Não, eu vou para uma feijoada que vai ter lá.
falei, caramba, do Nilton, vai um grupo aqui de amigos, a gente já separou o hotel, tal, isso, aquilo. Olha pra você ver, lá em Lins, então, como que é o Nilton aí, o Nilton empreendedor no setor de eventos é conhecido aí? É legal ouvir histórias assim, né? Saber que a feijoada Samaúma chegou, né, aonde está depois de muita luta e que hoje ela é conhecida e reconhecida no estado de São Paulo e até em algumas cidades de outro estado. Mas como você perguntou, no começo lá atrás, né, quando propus a fazer eventos, talvez acho que antes disso, né, vinha o fato que a gente crescia nos clubes sociais, né? Você deve ter pego uma parte ainda dos clubes, da União, mais precisamente falando, que eu era assíduo ali, cresci ali e aprendi muito ali, na época com a diretoria, com o meu irmão, né? Frequentava bailes, boates. Eu gostava muito de tomar a frente das coisas desde a época de escola, de coordenar, de estar no meio das tomadas de decisões, né? E na época, no bloco de carnaval do Conexão Amazonas, que o meu irmão foi um dos fundadores, né, junto com outros amigos, eu era assíduo, né, ali de estar participando de tudo que eles faziam. E depois que eles deixaram o bloco, né, que casaram, né, foram tomar outras coisas da vida, eu tomei a frente e levei o bloco por mais 12 anos com outros amigos. Caramba, foi 12 anos? Comigo, sim. Legal. O bloco acho que teve 16 ou 17, né. Então, acho que daí começou a tomar gosto de festa, porque organizar um bloco é mesmo quase que organizar uma festa, né? Então, acho que a gente foi aprendendo, aquela época da União, eu também era amigo de todos os diretores, presidentes, então frequentava, né, rodas deles ali, festivas, de alguma coisa assim. Então, aprendi também com eles, né? Edmundo, Bulu, Lelo, toda aquela turma da União, Marivano, entre outros nomes ali. Meu irmão também, Cássio Leite, e daí foi nascendo, né, o gosto de tomar, de organizar festas, e começaram com festas pequenas, né, antes mesmo da Vinil Flashback, bem antes ainda do que a feijoada Samaúma. Ô, Nilton, eu tive a satisfação lá atrás de frequentar, de vender ingresso para suas festas. Tive bloco de carnaval, que a gente já chegou a participar de alguns carnavais junto. Frequentei muito a União, não tão quanto você e o Edson, né, que é um pouco mais experiente do que eu, né? Mas peguei uma época do Grêmio, peguei do Rio das Pedras, e era uma época gostosa. Aqui dentro dessa sala, aqui dentro desse estúdio, eu tenho certeza que quem mais frequentou foi o Adilson. Não só também para curtir, mas também para fazer filmagem, a trabalho, com o programa Coltrimpira, tal, isso, aquilo. E eu tenho certeza que naquela época o Adilson dava autógrafo. Olha lá, tô falando. Principalmente para as senhorinhas. Olha lá, viu? Eu dava autógrafo. Não, quantas senhoras não parava eu lá? Até o meu filho, minha sobrinha, minha neta, cansei de dar autógrafo. Celebridade, viu? celebridade. Você tá com isso aqui é brincadeira? Não tô falando verdade, aí. Tô falando a verdade, eu dava autógrafo. Lá em 2003, 2004. Olha, já faz tanto tempo assim? Não tinha nada de WhatsApp, não tinha nada de internet. Era só televisão, meu filho. Coltripira. Peguei, saudade. Agora só jovens, não é? Evolução, né? Evolução. Inclusive o Fábio Júnior, uma vez veio em Barretos, o Nilton me deu a honra de eu entrevistar o Fábio Júnior. Olha, lembra disso? Foi mesmo. E o Nilton, pelo amor de Deus, viu o que você vai falar com ele? Você calma, eu não vou falar nada demais. Fica tranquilo. Rapaz, é o Fábio Júnior, eu sei. Ô, Nilton, aproveitando essa deixa aí do Adilson sobre o Fábio Júnior. Você começou no bloco do seu irmão, depois você assumiu o bloco. Depois você vai e lança feijoada, mas antes disso acho que você lança vinil, né? Isso. Beleza, mas como você conectou, ou o que passou para sua cabeça, porque você levou o nível da feijoada para um patamar diferente. Não para um patamar de um evento específico que acontece na cidade. Você incorporou para um evento de calendário. Entendeu? Você fixou um evento de calendário com players diferentes, com artistas diferentes, num segmento
mais sofisticado, então você elevou o nível do evento. O que passou na sua cabeça para você fazer isso? O que foi o ponto que você falou, olha, falta, eu posso, eu consigo, Barretos não tem, a região não tem, como é que foi isso? A ideia da feijoada, a primeira edição aconteceu dentro do bar do Samaúma Bar, né, em 2012, 2013, para 250 pessoas. No ano seguinte, que eu fui trazer o Demônios da Garoa, também com a ideia de realizar dentro do bar, né? Em questão de algumas horas, já tinha esgotado todos esses convites, né? E eu não imaginava que seria tudo assim, né? Logo numa segunda, tal, né? Começando a trazer nomes nacionalmente conhecidos. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, cara, e as pessoas iam falar, olha, o que você está propondo fazer não tem em Barretos, né? Evento voltado para o público do samba, do pagode, de perfil até mais adulto, né? A gente está precário disso, né? E decidi e consegui realizar num rancho lá no Parque do Peão, aproximadamente umas 800, 900 pessoas. E eu vi, né, um público realmente nesse dia diferenciado, exigente, claro, né? Porque quando a gente vai ficando mais maduro, nós vamos ficando mais exigentes, né? Conforme também o poder aquisitivo nosso, profissionalmente, são mais bem resolvidos, né? E aí a virada de chave realmente que eu percebi foi no terceiro ano que eu trouxe o Arlindo Cruz, lá no Barretos Country Hotel, e no quarto já virei pro Zeca Pagodinho. E assim, foi uma virada de chave que aí a região começou a me procurar, né? E eu percebia que vinha numa crescente de público e eu observava que era o mesmo público que voltava e trazia mais pessoas. Isso sem gastar com propaganda, era no boca a boca, alguma rede social assim. Então eu percebi o quê? Que era um evento com um público que não tinha esse tipo de evento na região, num horário inusitado. Hoje já tá virando praxe as festas começarem mais cedo, né? Ninguém vai mais pra balada meia-noite, 1h da manhã. Então, quer dizer, isso lá atrás eu já estava percebendo, né? Era um horário diferente, fazer uma festa vespertina. E um público fiel, porque o público do samba e do pagode é um público fiel, né? Eventos sertanejos, tem aqui em Barretos, que tem a maior festa do peão do mundo, tem outras cidades na região, todos fazem sertanejo. E aí pega-se um público jovem que só quer ouvir aquele que está na moda, tal, e não é tão fiel àquilo. Ele está aqui hoje, amanhã está pulando a cerca para outra cidade, para outro tipo de evento, né? Normal, da fase da idade, nós também fomos assim, né? E já o público do samba e do pagode é diferente, é mais adulto, vai para divertir, é um público tranquilo de lidar, né? E eu fui percebendo isso, e hoje o evento que era mais barretense é 65% do público vindo de fora e 35% da cidade de Barretos. Mas com relação, só te cortando, com relação à tomada de decisão, você notou que havia público para aquela demanda específica, como foi no caso da Vinil, que se havia um público específico ou não? Você falou, foi um tiro de sorte, vamos dizer assim. Não, eu percebi do segundo, quando já saiu do bar para o segundo e terceiro ano, que já estava, falei assim, pô, é um evento que as pessoas estão tendo um interesse, com um público diferenciado, mais adulto, mais profissionalmente resolvido, né, que é mais exigente, mas é mais gostoso de trabalhar, que te dá menos dor de cabeça. Então eu percebi essa chave do negócio aí, né, e aí decidi investir mais no evento, né, e a demanda por produtos mais premium dentro de evento também vinha crescendo. Hoje, por exemplo, a pista do evento é menor do que inicialmente lá atrás, do que há 4, 5 anos atrás. Hoje é maior o espaço de camarote e o espaço de mesas, que o próprio público vem exigindo, né, setores com mais qualidade, mais, né, é isso. E vem exigindo e vem pagando o ticket, né? Ele vem consumindo esse ticket. Porque sabe também que se você exige mais, aquilo também tem custo, né? A estrutura da feijoada é uma estrutura muito cara, né? Tanto de artistas quanto da própria estrutura dela lá, de palco, de som, de iluminação, de LEDs, própria estrutura de camarote, é uma estrutura temporária. E é muito caro isso, e ficou mais caro ainda depois da pandemia, em que muitas empresas não aguentaram e venderam o que tinha de equipamento para quem tinha poder aquisitivo de comprar. Então hoje está na mão de poucas pessoas isso.
e se tornou mais caro um evento ao ar livre com estrutura temporária. E, Nilton, você como empreendedor na parte de eventos, como manter a qualidade, que você tem um nome de qualidade, quando pensa nos seus eventos, vem inicialmente na cabeça do cliente a qualidade, como você manter a qualidade e manter um preço acessível, não um ticket muito alto, pensando na economia regional, na economia nós estamos inserindo. E como fazer essa modelagem econômica para que o negócio pare de pé nesse sentido? Esse ano mesmo, né, parti por esse princípio, né? O ano passado a gente fez uma edição comemorativa da feijoada, foram 2 sábados, né? 6 artistas, né? Uma estrutura caríssima, os cachês mais caros de todas as edições da vinil da feijoada foram o ano passado, né? Cachês altíssimos. E se eu fosse continuar para essa tendência desse ano, que os cachês subiram mais, os cachês dos mesmos artistas do ano passado, alguns quase que dobraram de valor, né? E eu também já vi ouvindo das pessoas para trazer, fulano, a gente também escuta, né? Solicitações no próprio Instagram, das redes sociais, a gente vê lá a demanda das pessoas pedindo nomes e tal. Então, se eu fosse seguir por uma linha de trazer só nomes grandes mesmo, o custo ficaria bem mais alto do que é hoje, que é um ticket, está no mesmo preço do ano passado, mas para trazer, quero alguém que achou, por exemplo, o artista tal tinha que estar na feijoada outro, né? Mas não é assim, se eu coloco, tem cachê hoje, eu não vou citar o artista aí, mas de turnê que está acontecendo, de R$750 mil um cachê. Praticamente o dobro do que foi o ano passado de alguns aí, né? Então, assim, vai ficando inviável você querer trabalhar, falar, vou trazer a turnê do Soweto, vou trazer o Sol para Contrariar, vou trazer o Menos é Mais. São cachês aí que estão acima de R$400 mil cada um, fora custos de transporte, logística e hospedagem aérea e tal, que encarece também. Então tem que ter esse cuidado, porque não adianta eu faço um evento com estrutura que já é cara, independente do tamanho e da quantidade de artistas que vem. Aí você veste pesado no artista, quer dizer, você tem que ter um público, uma plateia de 8, 10 mil pessoas, que aí o evento torna-se arriscado você não ter esse público, e aí financeiramente você corre um risco altíssimo, ou você tem que fazer um evento ali para 10 mil pessoas que dá trabalho, sempre vai dar um problema, uma dor de cabeça, e a gente quer fazer um evento mais intimista para ficar mais gostoso, mais seguro e mais divertido. Mais uma pergunta para eu passar para o Edson. Nilton, e nesses tipos de evento, a gente sabe que o consumidor, o cliente, né, ele adere, né? Isso mostra exponencialmente a evolução que você teve em todas as suas edições. E o patrocinador, como é que funciona? Tem tido demanda, que seja a cervejaria, que seja o supermercadinho do bairro, que seja uma empresa um pouco maior? Como é que tem sido essa parte do patrocinador para os eventos? Olha, em termos de cervejaria, né, nas últimas edições a gente sempre conseguiu, né? Para essa ainda estamos em negociação, mesmo tendo a marca do evento anunciado de bebida, mas não estou divulgando ela como patrocinadora, mas faz parte do Open, né, do evento, entre outras bebidas que estão ali. Mas falando de patrocinadores daqui de Barretos, é difícil, tá? Eu fui em várias empresas, tem um plano comercial muito bem feito e muito bonito, tá? Visualmente, também digitalmente, para quem, né, pra quem é uma empresa de fora. Mas confesso para você que é um desafio e é muito difícil as pessoas entenderem, né, das reuniões que eu participo, que não é um patrocínio, é um investimento quando a gente mostra as oportunidades que as empresas têm de fazer com o que recebem de espaço para levar seus convidados, às vezes fazer um network com um fornecedor, com um cliente de potencial, para estreitar mais negócios ainda, né? Porque imagina, você tem um espaço dentro de determinada festa, ou vamos falar da feijoada, um camarote corporativo para receber 30, 40 convidados,
Você pode ter um ganho com isso, Sim, não a despesa do patrocínio, tá? Mas um investimento de ter retornos comerciais mais à frente, né? Então a gente mostra isso para as empresas, cara, mas até agora, sim, tive pouquíssimas respostas positivas, né? Algumas em análise, mas a negativa, infelizmente, é maior, porque não é valor exorbitante, claro que também não é barato pelo que a gente oferece. Mas são valores que, se a pessoa colocar bem na ponta do lápis, vale a pena o investimento do que ela tem a ganhar num curto espaço de tempo. Legal. Edson. E a questão do network é importante justamente por isso, né? Porque não é só a questão profissional. Até a pessoa física que vai no evento, ela vai para ser vista, para ver e ser vista, né? Isso. Então ela acaba, de certo modo, usando o evento ali para fazer um murmurinho ali entre o pessoal que segue ela nas redes sociais. Visibilidade, Isso, né? para ter uma visibilidade. Aproveitar o ensejo, né? Lembrar que todo mundo que tiver com intenção de adquirir um imóvel, seja novo ou trocar o seu veículo, né? Comprar o primeiro carro ou trocar o seu veículo, toda a linha Jeep 0 km está com descontos exclusivos na Alma Jeep, com bônus de até 40 mil, com o seu Jeep seminovo na troca, mais o IPVA 2024 grátis. Aproveite a linha do Jeep Compass com taxa de 0,99 ao mês, com 50% de entrada em até 36 parcelas. Venha para a Alma Jeep em Barretos e faça um test drive. Ó, Edson, tá bom, hein? Tá bem. Que Primeira- isso? por ser a primeira Que vez, né? é isso? O Milton Neves. Por ser a primeira vez foi bom, não foi ruim não. Ô Edson, você é um frequentador assíduo da feijoada, né? Sim. E você, vamos aproveitar aqui como consumidor, como cliente. Qual que é o sentimento que você pode passar para os nossos ouvintes da Rádio Jornal 88.7 FM, para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, seja Facebook, para quem vai acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube, enfim, qual que é o sentimento quando você vai? Porque eu vejo muitas fotos suas lá, viu? É bom, né? É aquilo que eu acabei de falar, né? O network, você quer demonstrar que está no evento, porque é um evento bacana, com gente bacana, então é bom, é importante ver e ser visto, né? Então, mas para mim, pessoalmente, né? Eu costumo dizer que Barretos a gente tem poucas possibilidades de um evento de esporte. Então é interessante notar que no caso da feijoada do Samaúma, ela se tornou um evento anual, né? Não tem outro evento aqui em Barretos que tenha as mesmas características da feijoada. Então todo ano é aquela mesma história, né? A princípio às vezes a gente vai, o preço está alto, não sei o que, mas a gente sempre dá um jeito de ir. Não tem parcela, não tem, compra no crediário com o Niltinho. Não tem jeito. Às vezes deixa de comprar quando lança o primeiro lote, aí chega na semana do evento, começa. Eu já fiz isso com o Niltinho. O Niltinho, tem ingresso ainda? Consegue fazer mais barato? E funciona bem, bem. Então eu acho que é um evento que, aquilo que a gente disse, né? Que de certo modo ele acompanhou uma tendência, porque isso a nível nacional, o pagode de certo modo ele tomou uma certa proporção com o passar dos anos, que não tinha antigamente. A gente via muito sertanejo, eventos só com sertanejo, e hoje a gente vê que o pagode já tem um certo espaço, já tem o espaço dele, e espero, né, que volte a vinil para a gente poder, para quem tem a nossa idade, né, quase 50 anos. Não, eu tô longe disso. Não, né? No caso, eu e não tinha, você não. Você tá longe, mas nem tanto, né? Mas eu espero, porque são eventos que são excepcionais. O Edson falou uma coisa, onde eu tinha que é verdade. O samba e o pagode tem muito público. E é um público assim que às vezes a gente não imagina. Porque como o Barretos vem dessa parte do sertanejo raiz, sertanejo universitário, a gente fica meio nichado. E a gente acha que todo mundo gosta de sertanejo. E tem quem gosta, mas também quem ama pagode e samba. E é um nicho que você soube e está sabendo explorar. E a tendência da vinil voltar, o que você está prevendo aí? Aproveitando já deixa do Edson aí. Da vinil, até nós voltamos já com ela no passado. Sim. Né? Fizemos o show do Rod Hanna lá no Centro de Eventos Dr. Paulo Prata. Foi dia 25 de novembro. E eu fui também. Esse ano está programado para o dia 9 de novembro. E vai ser o do Boiú. Né? Olha, que legal. O Boiú também voltou, tá muito forte aí por onde tá indo. Tanto no exterior, você vê, tava no programa do Marcos Mion esses tempos, no Altas Horas. Sim, legal. Então estão com uma exposição na mídia bem forte, né?
E já está fechado pro dia 9 de novembro a Vinil Flashback. Qual local, já sabe também? Vai ser lá no Centro de Eventos, Dr. Paulo Prata também. Então, momento propaganda. É lá, dia 9 de novembro. Pode falar aí, Nilton. Dia 9 de novembro, Vinil Flashback com Do Boiú, lá no Centro de Eventos Dr. Paulo Prata. Um evento de qualidade, noturno, um open bar, mesa de frios, tudo conforto e também boate flashback. Legal. Nilton, a gente falou aí um pouco da feijoada, depois se você quiser também falar quando vai ser, o que já vai ter de atração também, depois você te agradeço. Fala. Falou da Vinil e você também tem o Samaúma, sim, que funciona lá tipo de segunda a segunda, na hora do almoço, na janta, que também dá trabalho. Não é fácil conduzir um restaurante que você tem um menu na hora do almoço, um menu noturno, e você também leva também atrações musicais para o seu restaurante. E também tem a pizzaria, né, que é junto com o seu irmão. Isso. Com o Zé. Já fica um abraço aqui pro Zé Reinaldo, amante de futebol, palmeirense sofredor, né? Nós temos que zoar os palmeirenses, né, Edson? Porque o nosso São Paulo não tá tão bem também agora, né? Vou aproveitar para zoar os palmeirenses. E como é que é o Samaúma? Como que surgiu a ideia de abrir o Samaúma e por que esse nome? Eu frequentava ali onde é o Samaúma, né, na época do Village, né? Acho que vocês devem ter frequentado, né? Eu era arrozinho de sexta-feira ali. Ficava num cantinho ali, gostava de ficar no balcão, acho lindo aquele balcão ali. Sim. E eu dizia que eu um dia, se tivesse a oportunidade, queria ser dono dali, né? Tocar ali à noite. E isso foi, né? Frequentava ali sempre e tal. E quando surgiu a oportunidade, um tempo antes, eu tinha ido a Goiânia com os amigos pela primeira vez, né? Num evento lá, nem lembro, nem me recordo qual evento era. E aí passamos um dia num bar lá que chamava Samaúma, né? E aí comecei a pesquisar esse nome depois, né? O porquê, o que era Samaúma. Aí descobri que é uma árvore, uma das maiores árvores que tem na floresta amazônica. E também tem uma história, uma lenda muito bacana por trás dela, né? E na época também eu era da maçonaria e também fala até dessas coisas da maçonaria, que ela também é sagrada para os maçons. E é bonito tudo que fala da árvore, né? Da grandeza, que as raízes, né? Então, aquilo ali levou, eu falei assim, cara, olha, se um dia eu der certo de pegar o bar, um dia eu vou colocar esse nome, porque me instigou demais aquilo. E quando surgiu a oportunidade, em 2010, vai se fazer 14 anos já, que a gente tem o Sama, não tive outra dúvida de colocar esse nome. E no começo o pessoal achou super difícil a pronúncia, né? A primeira vez, às vezes até quando as pessoas ligam de fora, é você que é o dono dos... As pessoas têm dificuldade de falar. Aqui não, já decoraram, falam, abreviam para Sama, né? Então foi isso. Então a ideia do nome foi essa daí, né? Do que eu li, achei interessante. Legal. E a gente tem o Sama dando alegria aí há 14 anos. E aí vocês trabalham com almoço, jantar, como é que funciona para os nossos ouvintes? E também, Nilton, é interessante, porque às vezes a pessoa passa lá e olha, tá lotado, a pessoa fala, é caro. E aí, e eu falo por experiência própria. Eu já fui lá e falei, caramba, os valores aqui estão mais baixos do que outros concorrentes que não tem tanta grife. Uhum. E às vezes a pessoa passa e fala, não vou entrar aí não, que aí é caro. E fica com aquele... Enquanto não entrar e sentar, olhar o menu e falar, caramba, e é qualidade, é um preço acessível, o atendimento de qualidade, os seus produtos, a gente sabe que você exige qualidade. A pizzaria, então, nem se fala. Hoje mesmo, mandar um abraço pro Rafael, que trabalhou muito tempo na TV Barretos. Ele falou assim, tô sabendo que o Nilton vai no seu programa hoje, né? Eu falei, ele falou, rapaz... Eu lembro do Samaúma, que delícia aquele ambiente, mas eu também lembro da pizzaria, já me deu vontade de pedir uma pizza lá hoje à noite. Olha só como é que é. Sim, isso antes de eu vir aqui pra rádio. Ô Rafa, então esse é um tabu, cara, que se pegou bem um ponto. Que às vezes a gente tenta tirar essa mística, né, das pessoas, porque uns acham isso que você pensou, né, quando vão lá, se deparam, falam, nossa, cara, eu imaginava que, né, fosse caro, tal. Outros falam, que aqui é muito chique, tenho vergonha de vir aqui,
Eu falo, cara, vergonha do quê? Se você não estiver fazendo nada errado, Sim. e você tem direito de gastar e frequentar seu dinheiro aonde você bem entender, Sim. né? Falei, você não pode ter vergonha de ir em nenhum lugar que seja, né? Então é isso. Eu também às vezes não entendo, né? As pessoas, eu vou em muitos lugares, comparo, claro, eu vou para consumir, para tirar pouco, né, espairecer, mas às vezes eu vejo e falo, nossa, olha aqui, a mesma coisa, o nosso é mais barato, tal, a gente também sabe da qualidade que eu exijo para as coisas, eu sou muito enjoado com isso, mas é uma coisa que eu procuro sempre falar, né? Falar, olha, a gente tem preços acessíveis, não cobramos taxa de serviço lá no bar, muita gente não faz essa conta. Sim. Olha o preço no cardápio, esquece que em alguns lugares, na maioria, vem esses 10% a mais. Isso acaba ficando mais caro do que o nosso, né? Mas eu quero que as pessoas tenham, né, não tenham esse tabu de ou ter vergonha de ir lá, porque é um bar bonito, não é chique, é bonito. Isso é bonito, realmente. O bar é muito lindo. Mas as pessoas vão normalmente lá de bermuda, de chinelo, de tênis, né, vão socialmente bem vestidas ou mais à vontade, isso são todas bem recebidas, e assim, eu posso falar com toda a certeza, eu tenho hoje uma das melhores equipes de Barretos e região atendendo no Samaúma Bar. São garçons que estão ali há quase 14 anos, o Roberto, Renata, Marcelo, Vanderlei, uma equipe que conhece todos pelo nome, atende super bem, né? Quem é frequente, vocês sabem do que eu estou falando, né? E é isso, a gente abre lá pro almoço todos os dias, né? Sim. Sendo que de segunda a sábado a gente tem um cardápio executivo, que é um menu. O almoço de que hora, Niltinho? O almoço de segunda a sexta, das 11 às 14, né? Aos sábados fica direto aberto, das 11 da manhã até de noite, né? Que aí as duas equipes se revezam lá. E no domingo eu abro para o almoço à la carte, que é o nosso menu com proteínas, né, mais nobres, tal, mas também com preços bem sugestíveis, das 11 até as 16 horas. Né? E à noite a gente abre de quarta a sábado, né, sendo que de sexta e sábado sempre tem música ao vivo ali dos mais diversos ritmos. Nilton, e o delivery também eu vejo que é um segmento também que vocês tá muito forte também. É o mesmo preço? Como é que funciona? Pediu, chegou, pediu, demora um ano, como é que funciona? Chega com a mesma qualidade lá que você estiver comendo no restaurante? O delivery nosso funciona muito bem, né? Normalmente tem 2 entregadores, mas de sábado e domingo ficam 4 entregadores para poder chegar o mais rápido possível. É claro que fim de semana a demanda de delivery no almoço é muito grande, né? Lá no bar, então às vezes é um tempo maior para chegar o pedido, né? Mas é claro que a gente procura entregar tudo com a maior qualidade, né? Na melhor temperatura possível, nossos marmitex de alumínio, né? Para durar ainda mais essa temperatura e a qualidade, né? Mas é claro que a experiência de comer no lugar não tem coisa igual, não tem coisa né? melhor. Principalmente com pizza, né? Que comer ao vivo ali, não, quando sai do forno, é outra experiência. Tem outro né? sabor, né? Tem outro Mas sabor. O delivery nosso funciona muito bem, tanto no bar quanto na pizzaria, em questão de tempo, qualidade, é isso. Nilton, e a pizzaria? O que levou você, junto com o seu irmão, a investir na pizzaria? O local é muito ao lado, né? Eu acho que é muito interessante isso. Porque a gente tem muito aquela coisa, mas é do lado, é bom. Porque se o cara quer comer pizza, beleza. Se não quer, vai do outro lado, né? Igual quando a gente olha as redes de farmácia, né? Tem 10 uma do lado da outra, né? Burger King tá do lado do McDonald's. E por aí vai. Então, a ideia, assim, né? A gente foi muito feliz, né? Com a abertura da pizzaria. Na época que foi, Nilton? Vai fazer 5 anos agora. Foi em 2019. 2, 3 meses depois começou a pandemia, né? Mais ou menos isso. E o meu irmão estava meio que já desanimando da farmácia, né? Que a concorrência é grande, como você mesmo citou aqui, em frente à farmácia que ele tinha, abriu uma rede muito forte. E é difícil concorrer, né? Com isso, porque é um poder aquisitivo totalmente diferente, né? E isso está espalhado na cidade, as grandes redes nacionais. Se a gente pegar agora ele perto do City, no posto City Barretos, fez uma de um lado. Aí a outra foi do outro lado, comprou aquela casa que não pôs no chão tudo e tá fazendo outra.
2 farmácias ali. Que brigam no Brasil inteiro, é desse jeito. Abre uma, a outra abre também perto. E aí, quando surgiu a oportunidade que o prédio ali ficou, né? Que o antigo dono fechou, parou com as atividades. E já falei, Zé Reinaldo, vamos abrir a pizzaria, vamos tocar, larga a mão de farmácia, deu o que tinha que dar, né? Foram bons tempos. Falei, mas vamos abrir, né? E né, foi aos poucos, a gente foi mobiliando tudo, nossas esposas, tanto a minha e a do Zé, dando os toques na questão de decoração, né? Essas coisas que as mulheres levam mais jeito do que a gente, né? E a gente mais cuidando de formar a equipe, de decidir cardápio, pesquisar. E assim, cara, foi uma surpresa muito, muito feliz. A gente tem um público lá muito seleto. Eu acho que o diferencial da pizzaria, não só o produto em si, que é de muita qualidade e muito sabor, por ser feito num forno a lenha, né? Mas a área Kids também que a gente tem ali, que é grande e com monitores, faz um diferencial, porque o público que frequenta lá, em grande maioria, tem crianças e filhos pequenos. E a gente vê a alegria da criançada quando chega no portão da pizzaria, já larga da mão do pai ou da mãe e já corre que nem uma binga, né? O nosso jeito de falar, lá pra dentro para brincar. Então a gente vê que os pais sabem que os filhos estão se divertindo, sem às vezes ter que deixar alguém cuidando em casa, gastando e sem saber se está cuidando, não está maltratando uma criança, né? Como tem essas histórias, né? A nível de Brasil. Sabendo que estão ali e eles também podendo ter um momento de lazer, né? Marido e mulher ou amigos, e a criança tá lá divertindo e eles também curtindo ali, né? Uma noite. É isso. Niltinho, eu sei que você deve ter vários casos para contar, mas eu queria que você aproveitasse e contasse pra gente uma história engraçada ou uma situação inusitada que aconteceu em algum dos seus eventos. E pode ser desde a época lá do carnaval, da organização do bloco. Mas alguma coisa que você lembre, que marcou e que seja engraçado. Cara, tem várias histórias, né? Algumas eu não posso citar nomes, né? Por conta de artista, coisas de camarim, de backstage ali. Mas também de carnaval, você falou de carnaval, veio uma história agora que a gente fazia, antes de ir pro salão da União, as famosas concentrações, né? E era na casa de alguém ou em algum comércio que a gente conseguia ganhar, porque naquela época era... Tipo, R$50 é o abadá com 5 ingressos da noite e concentração. Você não tinha verba, não sobrava, era tudo, pedia ajuda para todo mundo, fazia gelo em garrafa PET, saco e depois quebrava. Era desse jeito, né? Tudo na raça. E aí eu lembro que antes de ir pro salão a gente subia em cima de alguma coisa para falar com a galera, gente, vamos ajudar, porque... A gente era uma rivalidade grande entre os blocos para ganhar o bloco mais animado, né? Olha só. E aí tinha, né, aquele bate-papo antes de descer, né? E um dia a menina, não sei se era eu que tava falando ou o português, o Juninho, acho que era o Juninho falando. A menina, para ver melhor, foi inventar de subir num muro. Ela caiu no muro em cima da caixa térmica, das bebidas e tava repondo. Mas não machucou, mas foi uma cena hilária dela dentro da caixa, tava com mais gelo derretido do que com tecido, molhou tudo. Então assim, essa foi uma cena engraçada do carnaval. De festas, teve 2 situações, uma com um amigo nosso na Vinil, no show do Sidney Magal. Né? Ele entrou no camarim e o Magal, quase 2 metros de altura, né? Ele é bem alto, aquele jeitão dele. E ele foi correndo e pediu pro Magal pegar ele no colo. O Magal pegar ele no colo, ó. E o Magal pegou, né? E depois eu fiquei bravo com ele. Falei, você tá de brincadeira fazer isso antes do show. E se o cara acontece alguma coisa aí, não tem festa por sua causa, meu. Não pode fazer isso, não. E o Magal, depois, acabou o show, a gente voltou pro camarim pra agradecer ele. Aí pedi desculpa disso, né? Ele riu e falou, não, cadê ele? Chama ele aqui que eu peguei ele de novo. Então, assim, foi bem hilário. E da feijoada, teve uma situação aí, foi mais do artista, e é o Diogo Nogueira que vem esse ano, né? Essa eu posso falar o nome, porque foi uma história legal. Acabou o show do Diogo, era lá na Sombra do Jatobá ainda, a festa, né? Que lugar é lindo, né? Mas foi ficando pequeno pra festa. Sim. Graças a Deus, pro lado bom, né? Sim. A festa cresceu. E acabou o show, o Diogo tinha um voo para Ribeirão Preto,
tinha um transfer de um carro que a gente alugou com o motorista para levar ele até Ribeirão Preto para voltar de avião. E a equipe ia voltar de ônibus. E acabou o show dele ali, ele estava todo animado, feliz, foi muito bonito o evento aquele ano. E era só um show até aquela ocasião. E ele foi no camarim, começou a receber as pessoas e no fim ficou eu ali, minha família. E aí ele abriu um vinho que estava no camarim para ele, as 2 garrafas, ele abriu e chamou a gente para ficar tomando vinho com ele. Legal. E a produtora toda hora, Diogo, você tem que pegar o carro, não vai dar tempo de chegar no aeroporto. No fim ele chegou para ela, na última vez que ela foi falar, falou assim, ó, eu vou voltar de ônibus com vocês, eu não vou voltar de avião não, tá? Faz um negocinho lá e eu vou voltar de ônibus que tá gostoso aqui. Não quis, ficou bebendo com a gente até tarde ali, enquanto o pessoal desmontava os equipamentos dos músicos para pôr no ônibus deles. E realmente foi embora de ônibus. Que legal, pô. E ficou conversando. Então ele gostou de vocês assim. Foi, cara, foi bacana. E ainda depois vi ele uma vez no teatro, não sei se foi no shopping de Ribeirão ou no teatro, que eu fui 2 vezes, né, ver show deles além daqui. E aí a gente foi no camarim, ele lembrou da gente, igual de Barretos, da feijoada, a gente tava bebendo aquela vez e tal, né? Ele lembrou e foi assim, muito carinhoso da parte dele. Deve ter muita história. Os assim, bastidores, ele é muito legal. Ô, Niltinho, e tem algum caso assim que aconteceu muito chato? Tipo, que você fala, nossa, esse artista, esse cantor, tem alguma coisa assim que você pode compartilhar ou algo... Porque tem aqueles que exigem 1000 toalhas, não vai usar nem meia. Tem aqueles... Isso sabe? Tem bastante, assim, pedidos, assim, que eu acho exagerados, né? Lista de camarim de todos, praticamente, é muito exagerada. A gente tenta cortar alguma coisinha, porque tem lista de camarim que você for ver aí, fica mais de 2, 3 mil reais de compra de produto. Caramba. Aí você fala, se esse cara comer e beber o que tá aqui, é para um mês o que tá aqui. Nem ele, nem a equipe nem dele. ele, né? E a gente sabe o que acontece. Acaba o evento, eles levam, os músicos levam para não gastar só diária, a alimentação que o músico recebe. Às vezes eles aproveitam isso do camarim para ficar com essa diária como uma ajuda a mais do custo para ele, né? Mas tudo bem. Mas tem, assim, alguns pedidos que a pessoa chega com um produto que você não acha aqui, ela chega com um cupom fiscal, um negócio, para você ter que reembolsar ele em dinheiro, sabe? Situações desagradáveis que acontecem. Agora, de artista em si, assim, eu fiquei bem decepcionado numa edição da feijoada, que um artista ficou de receber os convidados com a pulseira que eles deram após o evento, porque chegou um pouco em cima da hora e tal. E aí quando acabou o evento, ele montou no carro, o executivo que tinha à espera dele, e foi embora e deixou todos os convidados aí sem tirar foto. Foi muito desagradável, né? Não vou citar nome aqui. E aí você teve que ir lá e... pedir desculpa, mas ficou chato pro artista, que as pessoas viram que não é culpa minha, né? A gente levei eles até o acesso ao camarim, quando chega lá, o produtor do músico falou, infelizmente ele foi embora, tal, e não posso fazer nada. Não é sua culpa, né? Então assim, é pouco situação desagradável que tem em bastidores, mas a maior parte é coisa feliz. Você pega um Alexandre Pires da vida aí, que para mim é um dos maiores e melhores artistas que existem na atualidade, né? Um maior showman que tem. E no camarim o cara é uma mãe, assim, te abraça, lembra o seu nome. Todas as vezes que ele veio aqui, a equipe dele também é muito respeitosa com o contratante. Tem algumas equipes que não são assim, mas a equipe do Alexandre Pires é assim, é de um respeito e de entender alguma dificuldade que talvez possa estar existindo de parte técnica ou alguma coisa em algum dia, e é compreensível e procura ajudar, né? Vocês ouvintes estão acompanhando mais uma edição do programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. Nós estamos caminhando para o encerramento já desse programa. Niltinho, você falou do Alexandre Pires. Me veio na cabeça, Edson, teve a abertura e a comemoração dos 40 anos da cooperativa Cred Citrus em Bebedouro, e teve um show de abertura com o Alexandre Pires. E o governador Tarcísio estava, acho que no Pontal do Parapanema, ele estava no extremo, e a equipe dele falou assim, olha, vai ter isso, aquilo, vai ter o Alexandre. Ele falou assim, nossa, eu vou lá aproveitar a abertura e vou dar um abraço ao Alexandre, que eu sou muito fã dele. E eu tive a oportunidade de compor essa equipe que recepcionou o governador, foi até com ele. Aí fez a abertura, isso, aquilo, tal.
Cara, a hora que o Alexandre Pires chega, o Tarcísio fala, o governador fala, pô, eu sou seu fã, isso, aquilo, tal. Quando eu namorava a Cris, eu escutava seu CD, isso, aquilo, e foi. Aí o Alexandre, pô, isso aqui, ele vai e fala, mas assim. Aí o pessoal da produção do Alexandre, tipo, horário, o show, vamos. Ele, não, calma, e foi conversando, e, pô, vamos combinar qualquer dia de fazer um almoço, vai lá em casa, isso, aquilo, eu canto pro senhor, sabe aquela coisa assim? Mas aí, o cara se desligou de todo mundo que tava do lado, tanto ele como o Tarcísio, os dois ficam conversando, tipo assim, um fã pro ídolo. E assim, e a produção vinha, Alexandre, vamos, Alexandre, ele, calma, Alexandre, vamos, e foi, e ficou, até que o Tarcísio falou assim, ô Alexandre, deixa eu ir, porque senão você tem horário. Você tem horário. Aí que senão eles iam ficar ali conversando, mas foi muito legal, com todo mundo no entorno ali, ele conversando, mas é aquela humanidade. E ele é assim, cara, só pra, mais uma história do Alexandre, o ano passado, retrasado, foi aniversário da Kátia Sacardo lá em Ipuã, né? Pessoa muito bondosa, ajuda muito o Hospital de Amor aqui, entre outras instituições. E foi o aniversário de 40 anos dela, né? E o aniversário foi com o show do Alexandre Pires, né? E ela mandou um convite para mim, para minha esposa, né? Os meninos, tudo. E nós fomos lá, né? E nesse tempo já tinha feito um show do Alexandre, um só. Um ou dois, não, dois. E aí a gente tá lá comemorando tudo, e o Felipe, que é o produtor dele, talvez seja esse que tava dando a pressa nele, um meio calvo assim, que é uma figuraça. Eu sou muito amigo do Felipe, né? Sempre falo com ele. E aí o Felipe, não, velho, acabando o show, você vai lá que o Alexandre quer te ver e tal, né? Beleza. De repente já estamos ali perto do palco, tava Henrique Maderite, um monte de gente lá conhecida, né? Que a Kátia tem amizade com bastante gente. De repente tô lá perto do palco, o Alexandre cantando, ele fez assim, regalou o olho, lembrou, veio de longe, ô nego velho, oi Adriana, veio no meio da festa da pessoa, legal, me chamando pelo nome, da minha esposa, pegou meu celular para gravar os negócios da feijoada, e a feijoada, estamos esse ano, tal, porque ele veio nos dois fins de semana, né, com o nego velho e o seu Jorge no outro. Então assim, cara, é um tipo de pessoa simples, é um artista diferente. Se todos fossem igual ele, assim, na sua simplicidade, humildade e carinho. Esse show com o Sr. Jorge, eu queria muito ter ido, mas eu tava em São Paulo. Nossa, e todo mundo que foi, tanto aqui em outro ambiente, falou que o show é muito bom. Esse de hoje, eu já fiz N shows aí, né, com artistas que eu sempre sonhei, Lulu Santos, Roupa Nova, o próprio Fábio Júnior, que o Adilson mencionou aqui, entre outros grandes que eu já fiz. Na feijoada, Zeca, Alcione, Arlindo Cruz, né, um dos últimos shows dele. Mas esse show, irmãos, foi uma das coisas mais lindas que eu produzi, que eu fico feliz em ter participado, né, de acompanhar a montagem do evento assim, porque foi uma das turnês de shows dos últimos 10 anos mais lindas que eu vi, assim, entre vários artistas que fizeram projetos desse jeito. E o bom do Alexandre é que ele é muito bom na produção, né? Muito, cara. Ele é muito bom, né? E quando dá tudo certo, deve ser reconfortante, né? Nossa, cara, que se é, né? Você vê a alegria das pessoas ali durante o evento, te abraçando, comemorando, você vê os vídeos que a gente solta depois, todo mundo alegre, feliz com a entrega que a gente fez, né? Então é reconfortante isso aí, saber que a gente conseguiu. Ô, Nilton, para nós encerrarmos mais essa edição do programa Café com Prosa, como você enxerga o futuro do entretenimento em Barretos, especificamente no estilo de eventos que você está mais conectado? Tem algum artista que você tem um sonho de trazer? Tem alguma dupla, algo no sentido, ou um stand-up? Não sei, tem alguma coisa que você fala, olha, eu tenho esse sonho, eu gostaria de fazer, uma realização meio que pessoal, assim, para você trazer para Barretos região? Sim. Eu tenho, e eu costumo falar que tenho 5 nomes que eu ainda não fiz, mas que é meu sonho fazer. Né? Eu não vou mencionar, porque é segredo mesmo, tá? Mas, assim, 2 são de pop rock, 2 de pagode e 1 de MPB. Tá? Sendo que esse de MPB, dos 5, é o que eu mais sonho em fazer, que é esse nome. E tô tentando. Tentei ano passado, tentei esse. Até brinquei com a empresária dele. Falei, eu sou chato. E uma hora você vai fechar uma data comigo, com ele aqui.
que para mim é uma das maiores vozes da nossa música popular brasileira. Então eu tenho vontade sim, eu espero fazer ainda grandes eventos para Barretos. Eu vejo que os eventos hoje, tá? Eu percebo isso não só aqui em Barretos, mas a nível regional. Hoje as pessoas estão procurando ir em festivais em que tem um número maior de artistas se apresentando num dia só, né? Porque às vezes você ir num evento de um artista hoje, no outro na semana que vem, isso torna-se caro, um deslocamento, um hotel, um ingresso e tal. Então as pessoas estão focando. Você pode ver que festas para público de 1.000, 1.500 pessoas, infelizmente, eu gosto de festas sim, pequenas, mais intimistas, você conhece quase todo mundo, mas tá diminuindo. Tanto festa de jovens quanto a público nosso, assim, né? Mais maduro, vamos dizer assim, né? Tá diminuindo, infelizmente. Mas às vezes é uma tendência que o próprio público adulto também está tendo acesso a festivais com artistas do naipe que eles gostam. Você vê mesmo João Rock em Ribeirão Preto esse ano vem, Djavan, acho que o Ney, não sei se o Ney Mato Grosso vem, mas vem artistas também antigos se apresentar. E também, quer dizer, às vezes eles já enxergaram que também tem esse público que quer esse tipo de festival. Claro que você tem que oferecer um conforto maior para esse público, né? Que é exigente e merece, né? Então eu tô vendo isso, né? Mas eu espero sim, né? Pro próximo ano aí vir com alguns projetos novos assim. Niltinho, e aí para quem ficou interessado em ir na feijoada, quando, como, onde, valor, como adquirir, enfim. Então, a próxima edição da feijoada agora em julho, a 11ª edição, 11 anos de festa, lá no Parque do Peão, dia 27 de julho, com o Diogo Nogueira, Ferrugem e Molejo, né? Então a gente pegou aí um pagode anos 80, um pagode atual, que é o Ferrugem, anos 80, que é o Molejo, e um sambista de primeira qualidade, que é o Diogo Nogueira. Quem sabe a gente tem a felicidade da namorada dele ficar feliz na semana, tá de bom humor, e vim passear com ele aqui em Barretos, a linda Paola Oliveira, né? Quem sabe a gente tem essa sorte, né? Dela vir. E assim, pra embelezar mais ainda o evento. Mais ainda, né? E é uma super festa de todas as edições, vai ser o maior open bar de todas as edições, tá? Legal. Com cerveja de qualidade, gin importado, aperol, entre outras bebidas, caipirinha, refri, suco, vodka, né, entre outras coisas. Uma super feijoada que o ano passado a gente fez algumas diferenciações para ficar mais confortável das pessoas se servirem, e funcionou muito bem. Então o mesmo desenho do ano passado, dos 2 finais de semana, vai ser em 2024. Então a gente espera o público de Barretos, de região, que venha prestigiar uma festa, como eu falei aqui antes, num horário bem gostoso, começa cedo, acaba cedo, para a pessoa acordar no domingo e estar inteira para curtir o domingo com a família e lembrar dos bons momentos que viveu na festa. É isso aí. Bem, pessoal, agradeço vocês, ouvintes, para mais essa edição do programa Café com Prosa. Agradeço você, Niltinho, parabéns, sucesso. Obrigado pelo espaço. Que Deus te abençoe aí, que você prossiga empreendendo na indústria dos eventos e da gastronomia aqui na cidade de Barretos. Agradeço você, Dr. Edson Tomoda, por essa participação nessa edição do programa. Infelizmente não deu pra gente falar muito da Casa Animal, mas fica aí uma outra oportunidade. A gente fala. E, bem, pessoal, espero você na próxima segunda-feira aqui pela Rádio Jornal, das 5 às 6 horas da tarde, para mais uma edição do programa Café com Prosa. E também você pode acompanhar essa e outras edições no Facebook da rádio, no Facebook do Rafael Dutra, no Spotify e no YouTube. Tchau! Mãe, meu porto seguro. De 18 de abril a 12 de junho, nas compras acima de R$250, concorra a 8 pacotes da Azul Viagens para Porto Seguro com acompanhante e tudo pago. Norte Shopping Barretos. Várias versões presente para sua mãe. Atenção! Você que é cliente PCD, participe do PCD Day na Alma Jeep Barretos e aproveite as condições exclusivas para adquirir um Jeep 0 km. É neste sábado, dia 6 de abril, a partir das 9 horas da manhã.
Participe e tire todas as suas dúvidas sobre o processo de PCD. E saiba se você tem esse direito. Alma Jeep. Paz no Trânsito começa por você. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Pareço bruta, mas guardo um punhado de sentimentos. Nesses grãos, já pisaram de mocinhas a touro bandido e gente tão devota por rodeio que ganhei a fama de sagrada. As minhas marcas carregam o peso de muitas histórias. Chão do templo da nossa cultura. Sou a terra que há em Barretos. Terra da nossa gente. Terra de emoções. Em 2024, o fenômeno country internacional Corey Johnson, Jorge Mateus e muitos outros artistas vão levantar poeira em nossa arena. Celebre a maior festa do peão de boiadeiro da América Latina. Barretos 2024. Terra de emoções. Beba com moderação. Você não quer ser esquecido, não é mesmo? Então, chegou a hora de anunciar com a Alfa Outdoors e Painéis. A Alfa é líder no segmento de mídia exterior em Barretos e região. Ligue agora e anuncie com a gente. Alfa Outdoors e Painéis. Nosso negócio é divulgar o seu. 17982026555. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!